Queria dizer que eu estou apaixonado por vocês. Me senti pequenininha, criança. Essas músicas do tempo do iPod de Adão me fascinou. Mas eu lembrei de um texto que é para vocês, para alguém de vocês ou para todos vocês individualmente. Um texto bastante conhecido, que é o Salmo 23. Mas eu gostaria de colocar, como o Senhor colocou no meu coração, uns 2 anos atrás. Salmo 23, 1. O Eterno é o meu pastor, não sentirei falta de nada. O Eterno é o meu ovelheiro, não sentirei falta de nada. Não é que Ele tem que me suprir, é que eu estou suprindo nele. Eu estou plenamente suprindo nele. Então você que está com angústia, saiba que Ele te supre plenamente, mas você nele vai ser plenamente suprido. Nas Escrituras encontramos muitas perguntas que o Pai, Deus Pai ou Deus Filho Jesus fizeram a pessoas específicas. E ela poderia ser feita para você diretamente. Essas perguntas nos desafiam profundamente e podem nos transformar, nos capacitar a seguir em frente. Eu tenho certeza que eu estou diante de uma plateia de crucificados, de homens e mulheres que voluntariamente decidiram tomar a cruz, que amam o Senhor e querem seguir em frente. Mas meditando nessa palavra, eu lembrei de um cântico que eu aprendi quando eu tinha 12, 14 anos de idade. Pode ter certeza, muitas décadas atrás. E ele diz assim: eu creio no Deus, meu Pai Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu-me meu lugar, seu filho para me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, para sempre fiel serei. Meu Deus e Senhor, de tão grande amor, eu quero servir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu creio em meu Deus, meu Pai Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu-me meu lugar, seu filho para me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, para sempre fiel serei. Meu Deus e Senhor, de tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero seguir-te, eu quero ser mais de ti. E foi nesse tempo que eu aprendi esse cântico, que eu decidi que eu queria seguir ao Senhor. Mas eu me envolvi em tudo complicado possível. Eu me envolvi com o ocultismo, que eu chamo de forma simples de bruxaria. Eu me envolvi com as trevas, e tudo isso dentro da igreja. Nunca estive fora da igreja. Por ler, por buscar, querer cultura. Mas Deus faz perguntas.
perguntas claras. E eu queria saber qual é a tua resposta. Não estou falando qual é a resposta correta, qual é a resposta certa, qual é a resposta adequada. Eu quero saber a sua resposta. Aliás, não sou eu que quero saber essa resposta. É você que precisa saber qual é a sua resposta. A gente, quando está na escola, fica tentando saber o que o outro está escrevendo, o que o outro está respondendo. E às vezes, quando a gente recebe uma pergunta diante de tanta gente, também somos tentados a querer saber o que o outro está respondendo. Esqueça isso. Se preocupe só com você. Se preocupe em você dar a resposta para Deus com toda honestidade e para você mesmo com toda sinceridade. Nós vamos ver 2 ou 3 perguntas, de acordo com o nosso tempo que vai rolando, o Senhor vai mostrando. E eu queria que você respondesse para você. Se possível, anote a tua resposta. Não é para você mostrar para ninguém, é para você se mostrar diante de Deus. Pai querido, necessitamos da tua graça, necessitamos do teu amor, necessitamos da tua direção. Fala conosco, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia no Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do 1 em diante. Gênesis 3, 1. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, de novo, vendo agradável aos olhos, me perdi. Árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, homem e mulher, por entre as árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Nós vamos perceber, eu não quero dissecar nesse texto, nós não temos estudo publicado sobre esse texto, mas eles se esconderam da presença de Deus. Como alguém pensa que pode se esconder da presença de Deus? E isso ocorre quando um homem ou uma mulher peca. A primeira coisa que ele faz é sentar o mais longe possível da frente. Se possível, lá nos fundos, para que ninguém veja direito o rosto dele. Outra coisa é se afastar dos encontros. Começa a não ir nos encontros. Eu sei que quando um discípulo faz isso, eu já pergunto a ele: vamos conversar? Quer confessar logo? Porque ele está fazendo alguma coisa atrapalhada. Mas olha o Salmo 139 que nos diz, versos 7 a 12: para onde me ausentarei da sua presença? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detei nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas que enfrentam me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, as próprias trevas
não são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para o nosso Deus. Não adianta eu querer esconder alguma coisa, não adianta eu querer fugir da presença de Deus. Deus sabe onde estou. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Isso é em Jeremias 7, 9, 10. O Senhor esquadrinha o coração. Onde estás? Eu gostaria que você permitisse que Deus te perguntasse: amado, onde você está agora? Eu estou aqui na salão da reunião. Não é disso que eu estou falando. Onde você está? Essa pergunta é feita dando ao homem a possibilidade de se arrepender, se averiguar e chegar à presença de Deus. Vocês devem lembrar muito bem dos 3 tipos de homens: incrédulo, religioso e discípulo. Eu gosto de falar incrédulo, fariseu e discípulo. E eu queria te perguntar: que tipo de homem é você? Não. Você pode dar uma resposta enrolada, esfarrapada, mas Deus sabe a resposta certa. Quem escolhe o trabalho que você faz, a forma de trabalhar, se relacionar com os seus chefes, se relacionar com os seus funcionários, quem escolhe o teu trabalho? Você ou Deus? Quem escolhe onde você irá estudar, o que você irá estudar? Eu quero fazer medicina, porque medicina dá dinheiro. Não aguento mais ouvir essa resposta. Tenho estado em muitos retiros de jovens pelo Brasil afora, e eu sempre pergunto para os garotos: por que você, como Deus te fez escolher medicina? É porque dá dinheiro. Dá dinheiro aonde? Deus mandou ficarmos ricos. Deus mandou ir atrás do dinheiro. Quem escolhe o estudo que você quer? Quem escolhe a tua capacitação? Como você faz as provas? Como se relaciona com os colegas? Qual a resposta que você dá para quem te pede, não sei como dizer aqui, bola, pesca, rola? Como é que você responde? Como é que você se posiciona quando alguém diz: me dá a resposta tal? O que você faz nesse momento? Quem está no centro da tua vida? Você ou Deus? Eu, com 14 anos de idade, decidi que eu queria ser diplomata. Mas eu queria ser médico e diplomata. Na medicina, na diplomacia não aceitava medicina. Então, eu tinha que fazer direito ou economia. Como economia não tinha nada a ver comigo, fui para o direito. Sou formado em direito, sou advogado, formado há 300 anos atrás. Me preparei para a carreira diplomática, até que eu cheguei no Instituto Rio Branco, onde se faz a formação de diplomacia. São 2 anos de pós-graduação para diplomacia. E uma menina, eu tinha naquela época 24 anos de idade, 25 anos de idade, e uma menina de 25 a 26, 27, 28 anos, um pouco mais velha do que eu, disse: você quer vir para cá? Sim, quero. Então saiba, aquele cara é o homem daquele cara, aquele cara é o homem daquele cara. E ela foi me mostrando uma coisa que eu não tinha mais ideia. Eu estou falando isso no ano de 1979, 1980. Não estou falando do ano passado. Uma promiscuidade tal que eu estanquei. Eu não consegui pegar materiais de inscrição. Voltei para Salvador, porque o Instituto Rio Branco era no Rio de Janeiro. Voltei para Salvador e disse: Jesus, 10 anos da minha vida, projetos todos jogados no lixo, e agora? E aí eu entendi que eu tinha que buscar de Deus o que fazer para tudo.
Eu precisava depender de tudo do Senhor. De tudo, tudo mesmo. E aí, eu não vou entrar em detalhes, porque isso é uma outra conversa, mas quem escolhe ou escolher um cônjuge que está do teu lado? Você ou Deus? Quem escolhe quantos filhos vocês querem ter? Eu não aguento mais uma convite, filhos não, filhos dá trabalho. Eu pensei que você fosse discípulo. Porque discípulo foi feito para trabalhar, foi feito para ter filhos, foi feito para sentir dor. Filho é muito gostoso, vai dar trabalho. Mas é um trabalho inesquecível. Temos 2 filhos próprios. O terceiro partiu 9h30, depois que nasceu. E depois de 7 anos da perda do terceiro filho, me chegaram mais 2 filhos por herança adotiva. Uma das filhas veio muito a Aracaju naqueles tempos, Dilca. Veio muito, frequentou muito Aracaju e ela era apaixonadíssima por aqui. O outro, não que eu saiba, nunca veio a Aracaju. Pelo menos não consta nos meus registros. Quem escolheu os filhos? Você ou Deus? Eles tinham sido adotados pela minha cunhada, irmã da Zoé, no Amazonas, na divisa do Brasil com a Colômbia e o Peru. Com a Colômbia e o Peru. E eles vieram de férias para a nossa casa. Alguns dias depois que chegou, descobrimos que ela tinha câncer em estado terminal. Passou um ano conosco e nós herdamos 2 adoções. Não saímos atrás. O Senhor mandou. E aí? Tinham 7 e 10 anos de idade. E não são irmãos entre si. Uau! A coisa foi fácil? Não foi fácil. Nós faríamos tudo de novo. Levamos 5 anos para compor o que nós chamamos hoje de Big Family. Foram 5 anos de que a Zoé não podia viajar comigo em lugar nenhum, porque não tinha nenhum irmão que quisesse ficar lá em casa tomando conta dos filhos, porque a briga era total. Havia briga. Não sou de tal, não é esse tipo de briga. Eu estou falando de briga de irmãos. Tem uma certa saúde nisso, mas também tem uma certa doença nisso. Como os teus filhos serão educados? Como Deus está orientando a educação dos teus filhos? Quem é o centro da tua vida? Aonde você está, meu amado, minha amada? Quem escolhe a forma de você se relacionar sexualmente? Pode tudo entre 4 paredes? Deus permite? Ou eu não quero saber, porque eu quero ganhar liberdade? Quem é o centro da tua vida? Como se relacionar com o sexo oposto? Quem escolhe a tua santidade? Você ou Deus? Quem escolhe onde você vai morar? Onde comprar uma casa? Você ou Deus? Quando nossa filha mais nova tinha em torno de 1 ano, um pouquinho antes de 1 ano, a Zoé disse: nós precisamos comprar uma casa maior, um apartamento maior. Nós vivíamos num apartamento que eu chamava de apartamento de 2 quartos. Eu não sou quieto, Zoé não é quieta. Os filhos são somatório de um inquieto com uma não quieta. Era uma bomba explosiva. A casa toda vivia no movimento, não tinha paz, não tinha tranquilidade. Ele sempre está fazendo alguma coisa, agitado, pulando. Nós chamamos que a família inteira tem que ter a casa, sabe? Aquele negócio gostoso, um se mete na vida do outro, sempre alegre, alegria, não tem que parar. E ela disse: nós precisamos comprar uma casa. Eu disse: eu só vou começar a orar por uma casa no dia que Deus disser: ore por sua casa. Passados alguns meses, eu acordei uma manhã com o braço
dizendo: esse é o teu quarto, esse é o quarto do teu filho, o quarto da tua filha, me pede que eu te dou. Eu disse para mim começar a orar agora. Começamos a orar. Depois de 6 meses de oração, Deus faz uma pergunta clara: o que vocês querem? Vocês não definiram o que vocês querem. E nós sentamos e fizemos um acordo, definição. Eu dizia: eu quero uma casa, uma rua tranquila, próximo de tudo, mas não de rua principal. Eu quero uma casa que tinha espaço entre as paredes, não fosse uma casa colada em lugar nenhum. Ela dizia: eu não quero nenhum armário embutido. Armário embutido significa que nunca se faz de novo. Sempre fica com aquele velho que os bichos vão comendo, até comer tudo. Então ela queria: eu quero um novo. Meu bem, fica sem armário, não quero. Eu dizia: eu quero uma garagem para o meu carro. O carro não tinha garagem. E nós fizemos acerto. E começamos a orar. E eu me perdi em Salvador. Eu sabia que tinha um atalho para chegar em outro bairro, de uma avenida principal para um outro bairro. Tentei pegar o atalho e entrei na rua que eu moro hoje. Tinha uma placa: vence essa casa. Eu estou perdido mesmo, se eu não tinha a menor ideia que eu estava no bairro era. Depois que eu fui entender, saí, estacionei o carro, qualquer campanha, entrei no primeiro quarto, não fez. Esse é o quarto do teu filho. Esse é o teu quarto. O segundo quarto, esse é o quarto do teu filho. O terceiro quarto, é o quarto da tua filha. Me pede que eu te dou. Virei para o dono da casa e disse: onde eu estou? Como saio e como volto? Se como estamos, não tenho a menor ideia. Eu não sei mais, eu estou perdido. Aí eu contei para ele: sim, você tem que sair daqui assim, assado. Ele me explicou. Fui onde a gente morava, peguei a Zoé, trouxe, olhei, compramos a casa. Nos mudamos no dia 15 de dezembro de 98. Não, 88. 15 de dezembro de 88. Velho é velho, vocês têm que perdoar. Não tem alternativa, eu tenho 70 anos. Então, antes que alguém me pergunte, eu fiz 70 anos agora, estou com toda a energia de 70. E quando a gente se mudou, 5 dias depois, a minha filha, com 1 ano e 3 meses naquele tempo, tomou um copo de tinta com querosene. Quase partiu. Eu estava no shopping fazendo compras natalinas, de Natal, era 20 de dezembro, e comecei. Nunca tive problema de ar, nunca tive problema de falta de ar. Uma angústia profunda, não conseguia respirar. Larguei meu carrinho na porta do caixa, não fui no meu carro, voltei para casa com aquela angústia de respiração, tentando respirar. Quando eu chego em casa, eu estou descendo com ela desmaiada, cialótica, cocheada nos braços. Entidades orientações apendicidadas, pego o caminho errado e vou para o pronto atendimento no hospital. Tinha que ir para o hospital. Chego no pronto atendimento: papai, não é aqui, é 10 quilômetros atrás, não, é 2 quilômetros atrás. Voltei tudo de novo. O trânsito de Salvador, que é uma maravilha de garrafado. Chegamos, fomos muito bem atendidos. Enquanto estou segurando, eu estou segurando a minha filha e sendo entubada para poder fazer lavagem estomacal, me dei conta que eu não tinha renunciado àquela coisa mais linda para Deus. E eu disse: paizinho, eu repreendo o inimigo. O inimigo não pode tocar. Ah, você chora, eu chorei. O inimigo não pode tocar, mas tu, Senhor, tem toda a liberdade, tem toda a vida. Eu queria te pedir perdão, porque eu não renuncio ela para ti. Eu renuncio ela para ti agora. Ela estava desmaiando, depois a mão dos tubos estavam no nariz, arrancou os tubos todos, pôs tudo para fora. Tinta com querosene verde, verde bandeira, aquele verde, estou aqui e me vejo. E eu dei perto, aleluia, que o prédio inteiro ouviu. Não estou nem aí se estou ouvindo, estou na frente do meu pai. E assim começou a nossa brincadeira de complicações. O telhado arriou, afundou uma coisa, começou uma coisa, pneumonias, broncopneumonias. Foi uma brincadeira de 9 meses de profunda angústia. Mas eu sabia
quem tinha que dar aquela casa era Deus. Que aquela casa era um presente de Deus. E nós decidimos naquele momento dizer: meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. A Deus que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. E o teu Espírito que habita em mim. Habita em mim. É o meu louvor, é fruto do meu amor por ti. Não é porque ele me dá algo que eu estou grato, eu estou grato pelo que ele é. Quem é o centro da tua vida? Quem comprou a tua casa? Você é o Deus. Quem escolhe o carro que você tem? Você é o Deus. Eu estou falando de mim porque é a única pessoa que eu posso falar à vontade. Eu não sei, para mim carro é bom necessário. Eu tenho que ter carro, mas não gosto. Dirijo porque é obrigatório. E comprar carro para mim é uma tortura. Eu levo meses orando porque eu detesto comprar carro. Agora falar com computador, falar com fotográfico, também não tem problema. Mas carro para mim é um desespero. Eu fico orando e aí chamo um filho e um discípulo que veio de carro, vamos comprar carro. E eu digo, achei aquele ali bonitinho. É tudo que eu sei falar de um carro. Tem 4 rodas, tem câmera, tá bonitinho, tem carro bonitinho. O carro é, sei lá, não tem a menor ideia de ser um carro. Aí ele voltou com os 3 pneus e socorreu. O filho, eu estou apontando para ele, eu estou apontando para ele como se fosse. O filho do discípulo inspecionava o carro e ele pode comprar. E o vendedor orou, filho dele. Então vamos fechar esse senhor. Agora eu vou orar. Como assim? Agora eu já escolhi um carro, já sei que carro que Deus quer que eu possa pedir. Agora eu vou pedir. Mas já na quinta-feira, amanhã começa uma feira de automóveis no frente ao shopping, que chama em Salvador. E esse é o carro, é o modelo principal que vai ficar na stand, vai ser o chamariz. Ele disse, não se preocupa, se Deus me deu esse carro, ninguém vai perguntar o preço desse carro. Dei as costas e fui embora para casa. O cara virou para o meu filho assim, meu pai é maluco. Só! Eu não quero comprar o que Deus me mandou eu comprar. Segunda-feira, cheguei, entrei na loja e disse, não viu nem perguntar no preço. Agora a gente pode fechar o negócio. E eu tinha dito a ele que meu filho já estava trabalhando, então eu estava pagando escola, então eu ia usar a prestação da escola como uma prestação do carro. Eu dei um orçamento, eu disse, tem que ser R$500, eu não sei o valor, eu estou chutando, tá? Ah, deu 527, não muda. Mas aqui é 27 tantos meses, tantos anos, não. Eu disse que tinha que ser R$500, aí deu R$500 e 17 centavos. 17 centavos eu pago mais. E assim, rapaz, eu vou contar, aí enquanto eu estava pregando a palavra para ele, mas ele dizia claramente que teu pai é louco. Teu pai é louco. Eu quero ser louco, mas quero obedecer a Cristo. Quem é o centro da tua vida? Quem escolhe os teus amigos? A forma de se relacionar com os teus amigos. Ah, eles são legais, eles são geniais. Foi Deus ou você? É pela aparência ou é pela essência? Quem escolhe o entretenimento? Você ou Deus? Quem escolhe a música que você põe dentro dos ouvidos? Eu precisaria de um dia inteiro para falar sobre música. Mas é uma coisa seríssima. Quem escolhe os filmes que você vai ver? Você ou Deus? Quem escolhe os vídeos? Quem escolhe os games? Então, de RPG, Deus está por trás disso. Você que sacou, né? Tem alguns que entendem claramente o que eu estou falando. Esse RPG glorifica Deus ou glorifica as trevas? Quem escolhe os teus jogos? Você ou Deus?
Quem escolhe a roupa que você está vestindo hoje? Você abriu o armário e pôs a roupa que quis? Ou você orou a Deus e perguntou, visto isso ou aquilo? O que você quer que eu vista? Já tive algumas experiências de ir para o armário, pegar uma blusa, orar a Deus e disse, põe aquela outra. Eu troco. O irmão chegava para mim e vou usar como se fosse o neto, meu garoto, o Henrique. E eu chego com a camisa de Deus, com o Henrique estava marrom. O irmão disse, eu sonhei com você essa semana e você estava com uma camiseta dessa cor e você tinha algo para me dizer. O que você tem para me dizer? Eu posso profetizar para mim. Quem escolhe a tua roupa? Ah, mas eu quero vestir uma roupa que eu me sinto bonito. Ou, como as meninas dizem, me sinta bonita. Ótimo. Mas foi Deus que escolheu ou foi você? Aponta para Deus ou aponta para você? Quem é de fato e de verdade no centro da nossa vida? Eu não posso responder por você. Não existe uma resposta certa. Existe a tua resposta. E precisamos nos responder isso continuamente. Muitas vezes, nesses 45 anos de convertido, eu tive que parar e me responder: quem é o centro da minha vida? Alguém talvez possa dizer, Sérgio, não sei se eu consigo responder essas perguntas. Não estou legal, não estou muito bem, me sinto cansado, deprimido. E você está fazendo pergunta muito incisiva. Você chegou aqui do nada, já vai queimando a gente. Eu já ouvi isso também. Será? Será que a gente está queimando, fazendo perguntas difíceis? Ou eu estou com medo? Vamos ver outra coisa. Não vou responder ainda agora não. Eu queria convidar você para pegar em João, capítulo 1, capítulo 5, do 1 ao 7. É uma pergunta que Jesus faz a um paralítico. Nós conhecemos no passado, mas eu preciso que a gente acompanhe a leitura, navegue, pegue e acesse para lá o texto. João 5, 1 ao 7. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existe junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Essa é a pergunta que Jesus agora quer fazer para você. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Eu não estou falando de doenças físicas, eu estou falando de qualquer coisa. Mas vamos seguir um pouco mais. Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outra no meu lugar. Jesus perguntou por que você não foi curado? Ou Jesus está perguntando se você quer ser curado? Qual é a desculpa que você está dando para não obedecer a Deus? Que desculpa você está apresentando para não obedecer a Deus? Ei, Sérgio, calma, vai devagar. Não temos tempo. O Senhor dá as portas. Mais 15 anos, 20 no máximo, Jesus está aqui. Eu não posso mais perder tempo. Esse paralítico deu uma desculpa. Não, a pergunta foi objetiva, direta, e a resposta foi evasiva, foi uma desculpa.
sua desculpa? Qual tem sido a minha desculpa depois de tantos anos? Será que você tem dito assim: não sou compreendido, não sou amado, não sou inteligente, não sou capacitado, não tenho instrução, não tenho dinheiro para isso, não tenho quem me ajude? São desculpas. Não querem me ajudar, não sei como fazer, não sinto ânimo, não tenho forças, não me deixam fazer, tenho vergonha, sou tímido. Quando um rapaz chega para mim: eu sou tímido. Você está dizendo que você é covarde? Porque timidez e covardia é a mesma palavra. Uma menina que me diz ser tímida, eu sou mais delicado. Que tal começar a ter coragem? Mas para um macho, um homem, você está na minha frente, eu sou para você. Vai ter que apanhar. Se você é covarde, por que é covarde? Quem habita em dentro? Não estou falando nada para você, tá? Estou usando você como exemplo. Não sei nem teu nome. Daniel. Com a voz assim. Na cova dos... Não, leão na cova dos Daniéis. Ou diferente. Eu sou peluzinho na frente do montoeiro dos Daniéis. Sou de uma família disfuncional. Quando um irmão diz para mim que eu sou de uma família disfuncional, você conhece a família de Jacó? 4 mulheres, só uma, 12 filhos, todos loucos, assassinos, atrapalhados, covardes, invejosos. Que é uma família mais disfuncional do que aquela, e daquela família disfuncional, Deus fez uma nação, Israel. Minha esposa não é uma comigo. Meu marido não é convertido. Meus filhos são muito difíceis. Você também deve ser muito difícil para tua mãe. A gente produz de acordo com como a gente é. Sou abandonada, separada, viúva. Eu disse: se você não entendeu, o Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada. A igreja não se preocupa comigo. Quem é a igreja? Quando alguém me diz que a igreja não faz algo, eu pergunto: quem é a igreja? Vai para o espelho e pergunta: você é a igreja? Para o espelho. Porque você é a igreja. E se a igreja não fez nada, porque você está dizendo: eu não fiz nada. Há muita fofoca aqui dentro. E você é uma delas. Porque você está autodizente. O ouvido também faz parte da fofoca. E algo que eu ouvi: você não sabe de nada, já chega aqui perguntando. Cara, chega! Qual é a tua resposta? Por que você dá desculpas? Por que você não enfrenta de frente o seu medo? Em 2010 eu tive um câncer bem simples, foi interessante. É curioso, porque eu fiz exames, eu estava com dor no ombro, e o ortopedista pediu exame de tireoide, porque o ombro é associado à tireoide, conforme ele dizia. E no exame de tireoide, o médico ficou calado. Eu disse: porque eles têm uma coisa estranha aí. Isso não está bom, você tem que fazer uma punção. Eu disse: glória, começou tudo mundo, bora à frente. Já sei que vai ter novidades pela frente. Na punção, o cara disse: está feio. A outra está negócio, vamos que a punção está feia. Um bom entendedor, meia palavra. Não precisa da palavra inteira, meia palavra a gente entende. E veio o resultado, e o médico chega na minha frente, estou sentado eu e minha esposa. Ele pergunta para mim: você conhece alguém que morreu de câncer de tireoide? Eu disse: não, você não vai inaugurar. E ele descobriu que eu tenho câncer de tireoide. Uma forma delicada, feito uma revoada de comportamentos. Fizemos a cirurgia. Tinha naquele tempo, em 2011, ficar sem hormônio uns quase 60 dias para poder fazer um mapeamento do corpo inteiro. Eu já estava com 50 dias sem hormônio.
quando passo mal, a falta de hormônio faz a gente passar mal. Vou para o hospital quando eu fui cirurgiado, onde tem todo o meu protocolo, toda a minha ficha, foi no mesmo hospital, me dão uma medicação errada. Me deram uma medicação à base de ópio, um opioide, e eu não tinha hormônio para metabolizar o opioide. Eu já não sou muito normal. Fiquei um pouquinho mais anormal. O chuveiro era um dragão que ia morder minha cabeça. Não conseguia ficar em pé debaixo do chuveiro para tomar banho. Tinha que tomar banho com um filho ou com minha esposa tomando conta, porque eu caía no chão à vontade. A televisão era um jacaré de boca aberta, eu sentia o bafo do jacaré. Então eu só passava de costas pela televisão. Eu não podia ver a televisão, porque eu via a televisão cair no chão. Alucinações por causa do óbvio. Tremia. Como é que você se come alguma coisa tremendo? Como é que se veste roupa tremendo? Tremia. Então a minha esposa tinha que dar um dia na boca do velho. Era quase que revoltante. Eu fiquei 4 dias sem dormir. E Deus, eu fui ao Senhor perguntar a Ele: quem me disse que está aqui? E Deus me disse de uma forma muito clara: você só descansa naquilo que você renuncia para Ele. O que eu não renunciei para você? E Deus me disse: meu direito de deixar você desequilibrar o resto da tua vida. Eu tinha 55 anos de idade. Não era de nada velho. Como eu me sinto velho, como não. Mas não era menos ainda. E foi um processo longo. Eu levei quase 12 horas no processo de renúncia. Eu chorava o dia inteiro. Senhor, não faz sentido você trazer teu servo até aqui e deixar fora do campo de batalha. Eu não conseguia entender. Quando chegou às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, eu disse: tá, pai, se você quer, eu coloco o nome, renuncio, peço perdão. E comecei a falar tudo, você tem, desmaiei no sono, dormi 12 horas, acordei no dia seguinte, tremendo, tudo igual. O meu amor por ti, Jesus. Eu aprendi a orar a Deus, glorificar a Deus, por tudo, mesmo que eu não entenda. Mas Sérgio, você não sabe a dor que eu estou sentindo. Não, eu não sei a dor que você está sentindo, mas essa dor é do Senhor. Eu posso oferecê-la como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas dói, assim se não funciona. Se a dor não é dor. Por que damos desculpas? Uma autopreservação. O cérebro faz tudo para que a gente fuja do desconforto, da dor, da crítica e da vergonha. A gente dá desculpa como simplesmente criar uma narrativa que me proteja. Eu tenho uma imagem boa. São justificativas. Aqui eu preciso colocar um versículo muito interessante. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Eu quero ler em 2 traduções. Gostaria que você abrisse. Sempre que você ouvir uma referência de Provérbios, abra, porque ela pode ter muitas versões diferentes se você não se localizar. Provérbios 28, 13. Na revista e atualizada. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Na NTLH, nova tradução, linguagem de hoje, quem tenta esconder os seus pecados será sempre um fracasso. Opa, não terá sucesso. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Você viu alguém que não consegue progredir? Será que não precisa orar para ele? Senhor, ajuda esse cara que não progride a confessar seus pecados, a andar na luz. Você tem os parâmetros.
Porque se ele está cheio de Cristo, ele está cheio de progresso, está cheio de vida, a ceia brotando por todos os lados. Que ele não se justifique de mais nada. Outro motivo que me leva a justificar desculpas é a baixa autoimagem. Estou preocupado com imagem, eu não sou com as crianças. As crianças se preocupam com isso. Não podemos mais gastar tempo com isso. A desculpa serve como uma proteção da minha imagem, da minha identidade. Ou eu também desculpo por hábito. Estou acostumado a vida inteira a pedir desculpas. Então se arrependa. Se arrependa completamente. O que fazer? De uma forma simples, permitir ser confrontado por Deus. João 14,6. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Permita que Jesus confronte a sua vida. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E Ele quer te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos, de nossas desculpas, de nossas justificativas, de nossas mentiras, de nossos achismos. Qual é a tua resposta? Que resposta você está dando para você mesmo? Óbvio que eu também preciso confessar pecados. Isso a gente não tem nenhuma dúvida de confessar e pôr os nossos pecados uns nos outros. Tiago 5,16. Mas eu preciso de uma coisa. Eu preciso de renovar a minha mente. Eu preciso renovar completamente o que está aqui dentro. Eu estou tão acostumado com o mundo que não me dou conta disso. Quando me converti, eu estava completamente habituado a pequenas mentiras. Dia que eu não estou, ele não está. Achei na rua, peguei. Todo mundo faz. Só que Deus nos chamou para ser verdadeiro e não falso. Pela metade. Eu não sou falso, eu sou inteiro. Aí eu desculpa aparecer. E no primeiro momento, eu estava no escritório, o telefone tocou, meu chefe pegou e disse: atenda que eu não estou. Eu, em frente do meu chefe, eu já feito isso muitas vezes. Peguei o telefone, olhei para ele e disse: ele não pode atender agora. O que ocorreu? Chegou a noite de Natal, 24 de dezembro de 1981. Meu pai recebe um telegrama. Estamos demitindo seu filho, porque advogado que não mente não serve para advogar para nós. Eu ganhava muito bem. E aí começou o meu crescimento. Eu fui crescendo na presença do Pai. Fui crescendo na presença do Pai. Fui crescendo. Eu estou fazendo o caminho certo. Porque o caminho do Senhor é esse, é o crescimento. Crescimento para baixo. Crescimento para a raiz. Crescimento da alicerce, de força. Para quem ganhava 25 salários de referência naquele tempo, mais roupa, passagens aéreas, casa, comida, seria mais ou menos hoje em torno de 45 mil. Um pirralho de 24 anos de idade, não dá mal, não. Você nem ia ficar feliz, né, Daniel? Nós chegamos ao ponto de casados, com filhos. Eu tinha que dizer para a esposa: nós não temos nada para o café da manhã amanhã. Então vamos orar.
orava, e a irmãzinha que nos ajudava em casa, assim na padaria está com um cheiro muito bom, eu trouxe pão, manteiga, pão, só pão, trouxe pão para a gente tomar café da manhã, e apareceu o nosso café da manhã. Aquela irmãzinha que trabalhava com a gente. Nessas experiências a gente foi tendo outros. Quem é o centro da tua vida? Aonde você está? Em quem você está? Qual a tua desculpa? Que desculpa você tem dado? Renovadamente, eu preciso fazer sempre, lendo aquele texto de Romanos, e não nos conformemos a Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, por misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do nossa mente, para que experimenteis com seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ir um pouquinho mais. Gálatas 2, 20. Texto que vocês conhecem bem. Gálatas 2, 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Estou mesmo? Eu estou crucificado com Cristo? Isso é fato ou é fato? Os únicos que têm autoridade sobre Satanás são aqueles que tomaram a decisão de permanecer na cruz, permitindo que a cruz nos liberte de toda autocomiseração, pena de si mesmo, de toda autopromoção. E olhem, deixa eu ver meus status, deixa eu colocar na luz, eu quero ser visto. De toda egolatria, adoração do seu eu, de todo egocentrismo, de toda soberba, de toda presunção, de tudo afasta de Deus. Onde vocês queria que vocês guardassem uma coisa forte no coração de vocês. Cristo deliberadamente escolheu a cruz. E você? Você escolhe a cruz? Ou você escolhe o sofá? A zona de conforto? Quero fazer mais uma pergunta que Deus fez. A primeira pergunta, Deus perguntou a Adão uma única vez. A segunda pergunta, Deus está perguntando a Elias 2 vezes. A terceira pergunta, eu não vou entrar, mas só para vocês saberem, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes. É bem interessante. 1, 2, 3, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós conhecemos a história, nós vamos conversar isso com o Betinho, por isso eu não vou me aprofundar totalmente aqui. Mas nós conhecemos a história de Elias. E Elias foi um homem que foi um expoente, um ativo. Mas quando ele recebe um zap da rainha, uma mensagem da rainha, a essas horas farei contigo o que fizeste com os meus profetas, ele dá as costas e abandona na frente de batalha, ele deserta, ele abandona tudo. E ele foge. No meio do caminho ele manda embora seu funcionário, seu moço, e ele vai sozinho para o deserto, acha um zinho, deita debaixo do zinho e dorme. Dorme a ponto de um anjo se acordar, ei, acorda, coma e beba. Você já teve quantos anos isso te acordou? Porque ele não tomou susto. Ele viu uma pedra incandescente, pegou o pão, comeu o pão, tomou água, virou para o lado e continuou dormindo. Ele acordado novamente pelo anjo, come e bebe, porque a jornada é longa.
E ele comeu e bebeu e caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Entra numa caverna, dorme e acorda no dia seguinte com uma pergunta. Primeiro livro de Reis, 19, 9. Primeiro livro de Reis, 19, 9. Eu gostaria que vocês também abrissem e vissem, porque essa é uma pergunta muito interessante sobre tudo nos dias de hoje. Primeiro livro de Reis, 19, 9. Isso aqui é spoiler do retiro. Quem quiser saber o resto vai ter que aparecer por lá, porque eu não vou falar o resto não. Primeiro livro de Reis, 19, 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e ele disse: que fazes aqui, Elias? Eu preciso te perguntar, meu amado, o que você está fazendo aqui, meu amado? O que faz aqui? Elias não perguntou o que você está fazendo aí. Deus não perguntou o que você está fazendo aí. Deus perguntou o que faz aqui. Deus está com o deprimido. Sempre que alguém entra num processo de depressão, saiba, Deus está do teu lado, abraçado, acolhendo o deprimido. Não tem problema para Deus um deprimido. Tem problema um mentiroso, um covarde. O deprimido não tem problema. O que fazes aqui? Deus faz uma pergunta para ele poder desabafar. E ele vai desabafar com a pessoa certa, Deus. Todo desabafo com outras pessoas é estultícia e vergonha. Queria deixar claro isso, lendo um provérbio para vocês. Deixa eu deixar aqui o provérbio. Eu falei e ele tem que mostrar. Já. Só quero completar outra coisa. Abra Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Porque minha mão fez todas essas coisas, todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este: o aflito, o abatido de espírito, que crê na minha palavra. Você está aflito? Você está abatido? Não tem problema. Deus está contigo. Essa medicação errada que eu tomei no câncer me levou a uma depressão química, uma depressão séria. Uma depressão bastante séria. E eu me debrucei, resolvi me debruçar sobre a palavra para estudar tudo que Deus fala sobre a alma. E eu me debrucei, estudei, estudo até os dias de hoje. E uma das coisas que me fascinou foi isso: o homem para quem olharei é esse, o abatido, o aflito, treme na minha palavra. Eu estava completamente abatido, estava completamente aflito, tinha perdido o controle sobre mim mesmo, eu não conseguia me controlar em nada, chorava feito um bezerrinho bobo. E eram umas coisas muito engraçadas e loucas, né? Toca o telefone, eu atendo e me pergunto: você recebeu um convite de casamento? Esse convite não é um convite preto. Só quem faz um convite preto de casamento, que está escondendo tudo. E comecei a falar, às vezes só agarrou o telefone e tirou da minha mão assim: quem é? Ufa, não é o noivo. Porque eu falava qualquer coisa, não tinha filtro. Qualquer coisa que me perguntava, eu respondia. Tinha um discípulo para mim assim: eu quero casar com fulano de tal. Mas ela tem 10 anos mais do que você. Sim, qual é o problema? Você quer casar com a tua mãe? Eu nunca faria isso. Mas era falta de filtro. Então eu tinha que ficar sem celular. Qualquer um que fosse conversar comigo tinha que ter um discípulo dando conta. Porque eu falava. Eu passava na vaga, não queria nem saber. Depois tive que voltar atrás, me arrependendo e consertando muita coisa. Mas faz bem, não faz mal nenhum, não. Nada disso faz mal.
eu tenho que lembrar que nós somos vasos de barro na mão do oleiro. E ele faz o que ele bem quiser para nós. Já vou chegar sobre o desabafo, não esqueci. Eu estou vendo que eu não posso pular uma coisa de mim antes. Deus pergunta para Elias: o que fazes aqui? Elias responde, versículo 10, 1 Reis 19, 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso por Jeová, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram a espada dos teus profetas, e somente eu fiquei por tirar a minha vida. Essa frase ele está repetindo já algumas vezes, mas Obadias já tinha dito a ele que tinha salvado 100 profetas, mas ele não consegue se lembrar disso, porque ele está num problema interno, ele só responde as mesmas coisas. Tá? Ele está com um disco quebrado. Quem sabe disso? Ninguém sabe disso. Isso é coisa velha. Ele está em looping. Está traduzindo. Está em looping. Disco quebrado, né? Que noção de disso. Elias tinha muito zelo pelas vidas das coisas dos mundos. Total zelo. Deus faz uma pergunta para Elias para descomprimir, para desabafar. E nós precisamos desabafar com a pessoa certa. Não posso procurar quem eu quero para desabafar. Eu não sei o que eu posso estar fazendo no outro. Desabafar com os outros é insensatez. Podemos estar contaminando o caminho dos outros. Provérbios 18, 2. Provérbios 18, 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão externar o seu interior. Falei da palavra, acabou, estava feito. Quem vai ser contaminado com o teu pecado? Se você precisa desabafar diante de Deus, se faz uma pergunta, responda verdadeiramente a pergunta. Não enrole. Mas eu vou resumir para vocês da seguinte forma. Elias era um homem obediente. Elias sai da depressão porque ele obedece. Ele dorme, ele caminha e ele come. E Deus ordena a mente dele. A esperança não é ter vitória. A esperança é simplesmente perseverar. Só até o fim. Não precisa perseverar. Só até o fim não faz nada. Perseverar. E o que é perseverança? Se eu cair, levanto, continuo. Cair, levanto, continuo. Cair, levanto, continuo. Eu não posso ficar prostrado no meu cair. Cair, levanto, continuo. Recomeçar sempre. Recomeçar até o fim. Eu já ouvi o irmão dizer para mim: concordo com você, mas você não sabe, eu estou sobrecarregado. Estou muito cansado. Só de você falar isso está me dando mais cansaço. Então convido você de novo a abrir a palavra em Mateus 11, 28 a 30. Um texto também bastante conhecido. Nada é novo para a gente. Tudo é conhecido. Porque a Bíblia está aí para a gente. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, não a minha serva, vinde a mim, Jesus. Todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não é descanso do corpo, não. O corpo que mais nos aflige é quando a alma está exausta. E ela fica exausta. Porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aqui não é um convite optativo. Se você está afim, vem. É vinde, é imperativo, é uma ordem, assim como arrependemos cada um de nós. É um convite imperativo.
é um mandamento, porque tem uma imperativo. Olhar para ele que foram iluminados, olhar para mim e ser salvos. Eu tenho que parar e olhar para Cristo. Não estou falando olhar para o discipulador, olhar para os pastores. Não estou falando olhar para o melhor amigo. Muito menos olhar para os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras. Mas olhar, contemplar a Deus completamente. Essa experiência que eu contei para vocês de virar para Deus e falar que eu precisava entrar no descanso, foi algo que marcou e tem marcado muito minha vida. Foi em janeiro de 2011. Renúncia faz parte do descanso. Nós não descansamos porque não queremos renunciar às coisas que precisamos renunciar. Não foi problema para mim renunciar ao trabalho, porque ele não era meu. Não foi problema para mim renunciar à minha família, porque não é minha. Não foi problema para mim renunciar à minha filha, porque ela era e é de Deus. Mas quando começa a coisas que nós temos como muito preciosas, se torna difícil para nós. Nós precisamos aprender a renunciar tudo, o tempo todo. Uma vez eu comprei um carro, um Sandero, Stepway. Eu lembro desse Sandero porque ele tinha uma cor discreta, laranja. Os carros têm que ter cor discreta porque eu perco o carro nos shoppings, perco o carro no estacionamento. E laranja, dificilmente alguém tem carro laranja. Depois do Sandero Stepway, eu tive um outro carro que dá laranja no teto. Eu sempre tenho as laranjas assim para poder ser, eu achar o carro. E carro laranja dificilmente alguém rouba, porque chama muita atenção. É muito ridículo o carro laranja. Então tá ótimo. Um cara é ridículo, nada melhor do que um ridículo carro. E eu estou no carrinho novo, viajando no interior, 300 quilômetros de Salvador. Nós estávamos indo para Miguel Colombo. E no último trecho, os 20 quilômetros finais de Jacobina e Miguel Colombo, furo o pneu do carro. Furou o pneu do carro, furou o pneu do carro. Qualquer carro fura o pneu. Obrigado, Jesus, furou o pneu do carro. Encostamos o máximo que a gente podia ter, não tinha acostamento. Estava tudo breu. Era noite, eram 8h da noite. Os celulares não tinham lanterna, era só luzinha de celular. Viram que meu filho e disse: onde que está o step do carro? Ele virou para mim: você comprou o carro. Então nós vamos descobrindo que é o step do carro. Descobrimos que ele estava debaixo de todas as malas. Tivemos que tirar todas as malas do porta-malas, tentar achar o step, achar. Aí eu viro para o filho, você filho vai trabalhar. Você que vai trocar esse pneu. Eu tenho filho para quê? Vai trabalhar aqui, filho. Ele pegou, foi lá para trocar o pneu, trocamos com as luzinhas para verificar se nada ficou no chão da pista, colocamos tudo no carro. Entramos no carro, passou um carro com uma. A batida horrível. Em seguida, ele passou. O silêncio foi total. Liguei o carro, comecei devagarzinho a sair, bem devagarzinho. Na nossa, a 10 metros da nossa frente, tinha 8 vacas no meio da pista. E o carro estava cheio de gente. Eram 5, de lotação máxima, estava cheio de gente. O cara que bateu, estava sozinho, rebentou o carro todo, mas ele ficou inteiro. E ele disse: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que pneuzinho abençoado. Fura sempre, Deus. Filho, vai que sempre o pneu. Fura sempre. Gratidão, porque Ele está no controle de todas as coisas. Temos que aprender a nos descansar em Cristo. Tem um slogan de um irmão que eu vi esses tempos tem 5, 6 anos, que ele diz: a calma protege a alma, a oração
protege o coração. A calma protege a alma. Isso foi falado por Jonas de Leone. A calma protege a alma. O coração protege o coração. E se eu não sou calmo, se eu também não sou calmo, vai escalar esse cigarro na minha alma. Será que você está disposto a isso? Eu queria ler mais um último versículo, quer dizer, que eu não sei, mais um versículo para poder a gente entender bem. Marcos 8, 34 a 38. Faz parte da nossa catequese, nós sabemos de cor, mas eu queria convidar que você lesse o versículo, que você não só recitasse, que você prestasse atenção em cada palavra. Marcos 8, 34 a 38. Então, convocando a multidão, juntamente seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, eu quero. E você quer ir após Jesus? Você quer ir após Jesus? Levanta o teu braço, olha. Então, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Qual a diferença de negar a si mesmo e tomar a cruz? Está vivo na minha cabeça isso? Eu entendo isso. Negar a mim mesmo é algo que passa aqui dentro. Ninguém vê. Eu posso estar em pé e dizer que eu estou sentado. Eu posso estar sentado querendo, pensando, por dentro do pé. Tomar a cruz é uma ação visível. Todos veem que eu tomei a cruz. Então eu preciso negar a mim mesmo. Preciso tomar a cruz. Mas eu preciso ir adiante. Eu não posso parar. Eu tenho que seguir. Quem quiser, pois, salvar a sua vida. Eu gostaria que você pudesse marcar esta palavra vida na tua Bíblia, ou uma forma de sinalizar, perdê-la. E quem perder a vida, de novo essa palavra vida, por causa de mim, do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa palavra alma, marca essa palavra alma. Que daria o homem em troca de sua alma? Marca essa palavra alma do mundo. Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória do Pai com os seus santos anjos. Essas 4 palavras que eu pedi para vocês marcarem é uma só palavra. Ela no original é psique. Por que o tradutor colocou vida e alma? Eu não sei. Pode ser vida ou pode ser alma. Pode ser as duas coisas, não está errado. Mas se eu entender que é alma, eu preciso te perguntar uma coisa. Meu amado, o que é alma? Alma é pensamento, alma é afeto, alma é vontade. Pensamentos, afetos e vontade. Então eu te pergunto, teus pensamentos estão na cruz? Ou você se permite pensar no que você quer pensar? Aonde estão os teus pensamentos? Teus afetos estão na cruz? Ou você se permite sentir o que quer? Afetos é o somatório de emoções e sentimentos. Qualquer hora dessa a gente fala sobre isso. Aonde estão os teus afetos? Tua vontade está na cruz? Ou você permite ter vontade do que quiser? Para mim esse texto mudou completamente de visão quando eu entendi que a alma inteira tem que estar na cruz. Na cruz. Eu estou na cruz. Meus pensamentos estão na cruz. Meus afetos estão na cruz. Minha vontade está na cruz. Ou eu permito-me ter o que eu quiser, pensar o que eu quiser. Afinal de contas, ninguém está vendo. Ninguém. E Deus? Descansar é igual a ir a Jesus, mas tomar a cruz, mas aprender a mansidão e a humildade de Jesus. Eu estou fazendo um resumo dos resumos, mas eu creio que dê para vocês ficarem, uau, tem coisa que eu preciso ler de novo. É isso que eu quero que você
Busque mais. Busque mais o Senhor. Onde você está? Qual a sua desculpa? O que faz daqui? Descansar é igual a ir a Jesus, tomar a cruz, aprender a mansidão e humildade de Jesus. Descansar é igual a ir a Jesus, tomar a cruz, aprender a mansidão e humildade de Jesus. Onde você está? Qual a sua desculpa? O que faz daqui? Como você responde para Jesus? Como você responde para você mesmo? Querido, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por essa igreja tão linda assim. Obrigado porque tu és o nosso Deus, reina sobre nós. Obrigado porque tu fazes perguntas claras, nos confronta conosco mesmo. Ó Paizinho, ajuda cada um dos meus irmãos, a mim e a todos nós, a respondermos com sinceridade, com pureza, aonde estamos, em que reino estamos. Jesus não nos deixe ficar achando desculpas esfarrapadas que possamos encontrar de frente à situação. Leva-nos adiante, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Só um pedacinho, uma historinha a mais da sequela dessa situação com medicação errada. Sobrou o medo de ter medo. Isso se chama, em outras palavras, síndrome de pânico. É só ter medo ou não ter medo. E o principal medo era voltar para a natação. Voltar para a água, nadar. Para mim, qualquer coisa que coloque na frente do meu nariz e da boca, meu coração dispara. Como é que você vai colocar cada tona dentro d'água e nadar? Uma coisa muito simples. Deus me falou: medo a gente enfrenta de frente. Medo de frente. De fazer. Mesmo com medo. Então fui andando na piscina. Veio o instrutor e disse: eu estou com o pânico de piscina. Eu nadei minha vida inteira. Tinha parado de nadar, o colon câncer. Estava voltando da piscina. Disse para ele: eu estou com medo da piscina. Esse medo da piscina se tratava de até chuveiro para mim e deixar no pânico. Chuveiro. E alguém vai se afogar no chuveiro. Mas não tem lógica. Eu pensei de frente. Ele deve me tirar da água umas 2 vezes. Porque eu comecei a beber mais água na piscina do que nadar. Não é para beber água, é só para nadar. Fui. Aí ele virou e disse: agora vamos voltar para virar bolinha. A virada. Como é que se vira? Você vai assim, você vira aqui assim e volta assim. Foram 3 meses para conseguir fazer isso. Da angústia. Eu não preciso enfrentar o medo de frente. Você está na piscina hoje, não estou com escolha própria, mas não mais comigo. Eu estou fazendo outras coisas. Eu não estou querendo voltar para a piscina. Falta tempo. Para ter tempo para entrar dentro da água. Mas eu queria dizer para você, meu amado, se você tiver algum medo, esteja você usando como desculpa para não fazer, em frente. Não fuja. Enfrenta o medo de frente. Amém? Obrigado, Jesus. Irmãos, uma palavra que não apenas nos inspira, não apenas aponta para a nossa vocação, não apenas mexe com o nosso coração, mas com muita clareza vimos da parte de Deus muitas profecias. O Senhor falou muito ao meu coração. O Senhor me despertou para muitas coisas. Sérgio foi usado maravilhosamente nesta manhã gloriosa pelo nosso Senhor. Não sei se vocês estão tão gratos como eu estou por tudo que a gente ouviu aqui nessa manhã. Mas eu quero acreditar que daqui a alguns meses, talvez daqui a algumas semanas e dias,
grandes coisas o Senhor seguirá fazendo entre nós. Vocês creem assim também? Amém. Eu quero fazer 2 registros importantes que ficaram dessa manhã para mim. A Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. 2 coisas muito fortes vieram durante o louvor de hoje. A musicalidade, os instrumentos, as cordas vocais. Tudo isso foi criado para a glória de Deus. O texto diz assim, o texto bíblico fala assim: ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que chamam a luz de trevas, e as trevas de luz, que chamam doce de amargo, e amargo de doce. O mundo transformou a musicalidade, os instrumentos, em utilização para a glória do mundo. E a igreja de Deus traz de volta a glória do Pai através da música, através da alegria, através da expressão pura de louvor e adoração. E foi isso que vivemos aqui esta manhã. E a segunda na pregação de Sérgio. Jesus, em muitos momentos, ele utilizou um tema específico, às vezes, para ensinar a doutrina. E às vezes, de maneira ali longa, ele ensinou aos discípulos sobre um tema. Só que em um dado momento, Jesus chegou no sermão da montanha. E ele picotou os ensinos. E ele trouxe vários ensinos através do sermão do monte. E foi isso que o Sérgio fez aqui hoje. Ele conseguiu passear em quase todas as áreas da vida da gente, ensinando de maneira picotada e ensinando de maneira muito graciosa. Porque a vida é assim. Uma hora você está em casa tomando café da manhã e vivendo Deus, agradecendo o pão, agradecendo o leite. Ali você sai de casa e você toma uma fechada de um outro carro e você precisa se conter, ser paciente e agir como Jesus. A vida é assim. Em muitos momentos vivemos vários ensinos em apenas um dia, em apenas uma manhã. E foi isso que vivemos hoje. Que Deus nos encha com essa palavra do Senhor. Amém. Amados, que o Deus de paz proteja o entendimento, o coração e a mente de vocês. Que vocês tenham uma semana na presença de Jesus. Que cada gesto, cada atitude, cada escolha, Jesus seja o centro da vida de vocês. Amém?